Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de arte. Eu sou a professora Lúcia, né? Nós estamos aqui na 6ª etapa da educação de jovens e adultos e nós vamos falar sobre uma coisa que está no nosso dia a dia, todo momento. Vamos ver qual é o conteúdo? Então, a aula 51 de arte vai falar sobre as cores secundárias e as cores terciárias. Então, falando sobre essas cores, nós podemos dizer que elas estão diariamente. Como é que nós podemos viver sem a cor? Professora, eu não gosto do lilás, eu também não gosto do azul, mas eu só gosto do verde. Já pensou se o mundo todo fosse verde ou se fosse azul? Então, as cores elas estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia, às nossas escolhas, às nossas sensações, certo? E nós temos um campo de estudo que é chamado de teoria das cores. Vamos ver? Então, a teoria das cores fala o seguinte: a teoria das cores trabalha principalmente a relação entre a cor e luz, ou seja, determina que a cor é uma propriedade da luz e não dos próprios objetos. Então, as cores seriam sensações produzidas pelos nossos olhos e não algo que existe de maneira concreta. Existem duas maneiras de se formar uma cor. Uma delas é através da pigmentação e a outra é através da luz. E continuando essa nossa teoria, nós temos o seguinte: de acordo com a teoria das cores, as cores são classificadas em cores primárias, tá? Cores primárias, tá? Então, não esquecendo que eu vou riscar aqui para vocês. Então, nós temos as cores, vou pegar aqui uma cor rapidinho, vamos lá, cor, tá? Nós temos as cores primárias, que são as cores primárias? São as chamadas cores puras. Não esqueçam, essas cores, elas não são obtidas por misturas, porque elas são cores puras, as primeiras, que são, né, que surgem de outras, vermelho, amarelo e azul. Cores primárias são as chamadas puras, que não surgem de outras. Então, elas são o vermelho, o amarelo e o azul. E nós temos as cores secundárias, certo? Quais são as cores secundárias? Nós temos o verde, laranja e o roxo. Como é que surgem essas cores? Da união de duas cores secundárias, tá? Então, você unindo duas cores, vamos esquecer isso aqui, tá? Vamos esquecer essa palavra. Surge da união de duas cores primárias. Tá bom? Então, surge da união de duas cores primárias. Como é que eu faço essa união? Eu pego o azul e o amarelo, eu vou obter o verde. Se eu pego o laranja, se eu pego o vermelho e o amarelo, eu vou obter o laranja. Se eu uso o azul e o vermelho, eu vou obter a cor roxa, certo? E nós temos as cores terciárias, que é a mistura de uma cor primária com outra secundária. Nós vamos obter a cor terciária. E eu trouxe para vocês aí um vídeo que vocês vão observar a formação dessas cores. Então, vamos ver o vídeo para fixar muito mais o nosso conteúdo. Vamos lá? Então, vocês perceberam aí as misturas das cores, as cores primárias, elas são puras, elas não são obtidas através de misturas. Quais são as primárias? Vermelho, o azul e o amarelo. As secundárias são a mistura de duas primárias, fica uma secundária, certo? Que vocês viram aí na nossa animação. E aí nós temos o nosso círculo cromático, que são formados por essas cores. E então, dentro do círculo cromático, o círculo cromático é formado por 12 cores, não esqueçam, tá?
sendo 3 primárias. Aonde é que estão essas primárias? Nós temos aqui, ó, a primária, um azul, certo? O amarelo e o vermelho. 3 primárias e 3 secundárias. Quais são as secundárias? Laranja, certo? O roxo, certo? E o verde, 3 secundárias. E nós temos 6 terciárias. Que são as terciárias? É justamente a mistura de uma primária com uma secundária, nós vamos obter uma terciária, certo? Mais uma vez, nós vamos ter uma terciária. E assim sucessivamente, certo? Eu misturo uma primária, eu vou ter uma secundária, eu vou ter uma terciária, certo? Então, aí nós obtivemos 6 cores terciárias, ok? Então, essas cores, se vocês perceberem, no nosso círculo cromático, elas são chamadas de saturação. Então, o que é a saturação de uma cor? Vamos ver? Então, a partir dessas 12 cores, né, uma infinidade de cores, de outras cores, podem ser criadas. A partir dessas 12 cores, uma infinidade de cores podem ser criadas. Lembrando que, quanto mais mistura houver em sua composição, menos saturada será essa cor. E, ao contrário, quanto menos mistura de cores, quanto mais pura ela for, mais saturada será a cor. O que eu quero dizer com isso? Vou mostrar para vocês a seguir na próxima imagem. Vamos ver? Então, aqui nós temos a temperatura da cor, certo? Além disso, as cores têm uma característica de temperatura, sendo divididas entre cores quentes e cores frias. Vocês estão vendo cores frias e cores quentes. O que é essa saturação que nós falamos anteriormente? É o seguinte, aqui no começo, vamos falar aqui do amarelo, ela está pura, certo? Ela não tem mistura, vamos dizer que ela está pura aqui, tá? Se você perceber, quanto mais ela se aproxima aqui do centro do círculo, ela vai ficando mais clara, porque foi adicionada uma outra cor para ela ter essa saturação. Então, quanto mais pura, ela fica distante aqui, né? Vocês podem ver, está distante, são as mais puras. E a mistura, né, ela vai ficando ou mais clara ou mais escura, depende da mistura. E as cores, elas são divididas em quê? Cores frias e cores quentes, certo? Então, dando continuidade, o que nós podemos falar sobre a questão de cores frias e quentes? Vamos ver? Então, as cores quentes transmitem mensagem de extroversão e são dilatadoras, ou seja, elas tendem a aumentar a superfície que colorem. Então, as cores quentes, elas como se elas ampliam, né? Elas dão uma abertura, elas dão uma coisa de querer mais, né? E as cores frias, como o próprio nome indica, são a vertente, né, oposta e transmitem mensagem de descrição. Além disso, elas são cores de contração, ou seja, tendem a diminuir a superfície que colorem. Então, as cores quentes vão expandir e as cores frias vão retrair. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês olharem. Vamos ver? Aí nós temos, né, os gatos. Esses gatos é o vermelho, o azul e o amarelo, tá? Dependendo do porquê nós estamos vendo aí pela TV, podem... Ai, professora, é laranja. Não, é amarelo mesmo, certo? Então, ele traz aqui uma obra de Aldemir, nesses 3 gatos, eles trabalham com o quê? As cores primárias. E ao lado nós temos uma obra de Mondrian, de Pierre de Mondrian, onde ele trabalha esses quadrados. Se vocês perceberem, essas obras é apenas uma réplica de quadrado que ele vai dividindo. Isso aí é muita matemática. E ele trabalha justamente a questão do vermelho, o amarelo, o azul. Certo? Nós temos outra obra aí, vamos ver? Aí temos do Volpe, né, que trabalha justamente essa questão muito regional, a questão da bandeirinha. Ele era conhecido como mestre da bandeirinha, o Volpe, né, o Alfredo Volpe. E aí nós temos outra obra de
Aldemir, certo? Que trabalha essas cores, tanto as cores primárias como as cores terciárias, certo? E as cores secundárias. Se vocês perceberem, as obras elas estão carregadas dessas cores primárias, secundárias, né? E a partir daí você cria uma gama, né, de desenhos, de cores, e ela traz essa sensação, certo? E aí nós vamos falar o conceito agora das cores terciárias. Vamos lá? As cores terciárias são formadas por meio da combinação entre uma cor primária e outra secundária, totalizando 6 cores, a saber, aquilo que eu falei para vocês e que eu mostrei, né, no círculo cromático, como elas são formadas a partir de uma primária e uma secundária, certo? Cria a cor terciária. Eu trouxe um vídeo aí para demonstrar o que eu acabei de falar para vocês. Vamos ver? Ok? Perceberam só? Então, através da animação, aquilo tudo que a professora Lúcia explicou para vocês, utilizando o círculo cromático, mostrando para vocês que nós temos as primeiras cores, que são as cores primárias, que elas são as cores puras, elas não são obtidas por mistura nenhuma, que são o vermelho, o azul e o amarelo. Nós temos as secundárias, certo? Que são a mistura das cores primárias. 2 cores primárias formam uma secundária, certo? E aí depois nós temos a terciária, que nós acabamos de ver através do vídeo. E para firmar muito mais o nosso conhecimento, tem aí uma tabelinha para vocês. Vamos ver? Então, de acordo com a teoria das cores, as principais cores terciárias são vermelho arroxeado, que é a mistura de quê? Do vermelho e o roxo. Vermelho esverdeado, amarelo e verde. Então, aí vocês têm todas as sequências do que, como vão obter as cores. Certo? Vamos dar continuidade? Aí nós temos as cores terciárias e complementares. Olha só, primárias, secundárias, terciárias, e nós temos as cores complementares. O que são as cores complementares? Vamos ver? As cores complementares são as que se contrastam, pois não apresentam vestígio de pigmento em comum entre ambas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as cores complementares, elas não têm vestígio de uma cor com outra. O que é uma cor complementar? Olha aqui, o lilás e o amarelo, eles não têm uma cor que se juntam, tão próximas. Então, elas não têm nada a ver uma cor com a outra. Então, elas são chamadas de cores complementares dentro do círculo cromático. A mistura de cores complementares pode gerar cores neutras, que variam entre a tonalidade de cinza, do marrom, do bege, por exemplo. Então, nós falamos das cores complementares, que são as cores que estão opostas ao círculo cromático, elas estão opostas entre elas. E o que são cores análogas? Vamos ver? As cores análogas são o seguinte: as cores análogas são aquelas que estão próximas uma das outras dentro do círculo cromático, certo? Então, as cores análogas, elas estão próximas uma da outra no círculo cromático. São as cores análogas, tá? Então, elas estão próximas. As cores complementares, elas não estão próximas, elas estão, né, opostas no círculo cromático, certo? Então, dentro disso, nós falamos sobre as cores primárias, secundárias e terciárias, certo?
Falamos das cores complementares, que elas estão aonde? Opostas aos círculos cromáticos. Elas não têm nada a ver, uma cor não define a outra, uma cor não tem nada a ver com a outra, então elas são cores complementares. As cores análogas, elas estão próximas no círculo cromático, certo? Então, falamos primárias, secundárias, terciárias, certo? As cores análogas e complementares, que surgem da mistura também. Tá? Nós temos outras cores que nós podemos formar. Através dessas cores, nós vamos criar infinitas cores, fazendo as misturas também da saturação. Quanto mais saturada, ela é mais pura. Ok? Então, agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte. A partir do estudo do círculo cromático, produza uma composição artística utilizando cores secundárias com muita saturação. Olha aí, a nossa segunda questão diz o seguinte. A. Como as cores terciárias são formadas? B. Cite duas cores terciárias. C. Identifique as cores complementares no quadro de Van Gogh. Então, vocês vão utilizar, né, V, A, B e C, e ao final vocês vão olhar a imagem e vão definir quais são, né, as cores complementares que estão na obra do grande artista Van Gogh. Certo? Então, aguardo vocês para a nossa interatividade.
voltamos agora para a nossa interatividade, né? Tiveram tempo de pensar, utilizar, né? Fazer a prática da nossa atividade. E na nossa primeira atividade diz o seguinte, né? Na nossa primeira questão fala, a partir do estudo de um círculo cromático, produz uma composição artística utilizando cores secundárias com muita saturação. Então, quais são as cores secundárias que vocês utilizaram? Eu vi aí algumas coisas bem interessantes. Então, o que são as cores secundárias? São as misturas de duas cores primárias, vai dar uma secundária. Aí vocês poderiam utilizar o laranja, certo? O verde ou o roxo, não é verdade? Então, parabéns aí para quem fez a sua atividade, gostei muito, tá? Então, quem utilizou as cores secundárias, laranja, roxo e verde, certo? Parabéns. E a nossa segunda questão falava o seguinte, como as cores terciárias são formadas? Nossa, como é que as cores terciárias são formadas? Elas são formadas da mistura de uma primária com uma secundária, certo? Então, elas são formadas a partir de uma cor primária com uma cor secundária. Sabemos que as primárias são azul, vermelho e amarelo. E que as secundárias são roxo, laranja e verde, certo? Então, a mistura de uma primária com uma secundária vai dar uma terciária, ok? E aí pedimos para você observar a obra do grande artista Van Gogh. Claro, que pede para vocês verem, identificarem quais são as cores complementares. Meus queridos, eu ressalvo para vocês que ao observar essa obra, diz que ele pede para vocês observarem as cores complementares. Quais seriam essas cores complementares? Nós vimos que as cores complementares, elas podem ser a mistura, certo? Então, você vai misturar as cores e obter uma cor, que pode ser o vermelho arroxeado, o amarelo esverdeado, o amarelo alaranjado, que é a obtenção de quê? Do vermelho e o roxo, vai dar o quê? O vermelho arroxeado. Do amarelo esverdeado, é mistura do quê? Amarelo com verde, e assim sucessivamente. Quais foram as cores que vocês identificaram aí, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês, parabéns para a turma que participou, e olha, continuem assim, ok? Então, até a nossa próxima aula.